Feminicídio, crime de ódio baseado no gênero definido como assassinato de mulheres. Tratando desse assunto, Alagoas é o quarto estado mais violento para o sexo feminino. E o pior, Maceió é a segunda capital que mais mata mulheres. Uma triste realidade para o nosso estado que tem muito que aprender ainda sobre respeito. Este é um dos destaques do Jornal do Dia e veja também. Faltam apenas 2 dias para o Enem e o JD repassa as principais orientações e dicas aos candidatos. Não deu praia. Movimento no francês cai após demolição de barracas. Rock nacional, música romântica e teatro para o final de semana. São as dicas da nossa virada cultural. Agora no Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Quarto estado do país em números de assassinatos de mulheres enquadrados como feminicídio. Na capital, a situação é ainda mais grave. Maceió ocupa a segunda posição no ranking nacional. O juiz da Vara da Violência Doméstica afirma: só a educação pode mudar este triste quadro. A reportagem é de Ludmila Calheiros e Rodrigo Rocha. Diariamente, o juiz Paulo Zacarias, responsável pelo 4º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que abrange toda a cidade de Maceió, concede medidas protetivas. O objetivo é afastar companheiros e ex-companheiros agressores, em uma tentativa de se evitar o pior, uma agressão ainda maior, fatal. Raramente nós deixamos de conceder as medidas, porque a gente quer com que o perigo iminente que elas estão sofrendo se afaste, não é? Então a gente concede as medidas no sentido de proibir o contato do agressor ou suposto agressor com a vítima, de se afastar dela. Nós estabelecemos o limite mínimo de 500 metros de distância. Os números recorrentes de violência contra a mulher, inclusive levando à morte das vítimas, exigiram a criação de dispositivos que alterassem as penas dos agressores. A punição ficou mais severa com a Lei Maria da Penha e, mais recentemente, com o feminicídio, qualificador do crime de homicídio. Desde que o feminicídio foi implantado no Código Penal, Alagoas registrou a morte de mais de 60 mulheres, justamente pela condição de serem mulheres, o que colocou o estado no 4º lugar no ranking nacional que aponta justamente este tipo de crime. E os dados são ainda piores. Maceió é a segunda capital no país que mais mata mulheres dentro da qualificadora do feminicídio. De março a dezembro de 2015, 9 mulheres foram assassinadas pelo atual ou ex-companheiro. Em todo o ano passado, foram 36 vítimas. Este ano, até agosto, mais de 20 mulheres já haviam sido executadas em razão do gênero. Já que o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio, nós iniciamos investigando o homicídio, não é? Então, a partir dos depoimentos, dos elementos de prova que nós vamos colhendo no decorrer do inquérito, esses elementos de prova acabam apontando para o fato de que algumas mulheres elas são assassinadas pelo fato, pela sua condição do sexo feminino. O delegado avalia que não há como traçar um perfil exato dessas ocorrências. Muitas vezes não, é uma discussão repentina, em que o companheiro acaba perdendo o controle e acaba covardemente assassinando sua companheira, e outras vezes, de fato, já há um histórico de brigas, de discussões dentro daquele ambiente familiar em que a mulher acaba sendo assassinada. Os números apontam que as agressões contra mulheres podem ser muito maiores, segundo a secretária da Mulher e dos Direitos Humanos de Alagoas, Cláudia Simões. Isso porque muitas das vítimas não procuram ajuda. Claro que ainda tem muitas mulheres que a gente sabe que não tem a coragem, que tem a vergonha e que se resguarda e vive nesse sofrimento onde todos ali sofrem juntos, né? Então a gente, claro, sempre o apelo é: mulher, não cale, fale, nos procure, que a gente está com o nosso trabalho para te oferecer.
A dependência psicológica e financeira, principalmente em um relacionamento com filhos, acaba sendo, segundo a secretária, um dos fatores para que a vítima não consiga sair de um relacionamento abusivo, que pode ter como desfecho o feminicídio. Por isso, mulheres vítimas de violência doméstica conseguem apoio para sair do relacionamento em casas-abrigo e em cursos profissionalizantes para conseguir independência econômica. A gente faz esse trabalho de capacitação que dá a ela uma profissão, que dá a ela uma capacidade dentro daqueles dons que ela tem, para que uma das justificativas não seja eu tenho que ficar porque eu dependo dele financeiramente. A punição maior implementada pelo feminicídio, segundo o juiz Paulo Zacarias, é válida, mas a questão seria muito maior. As ocorrências, de acordo com o magistrado, só podem ser reduzidas efetivamente com prevenção. Nós temos que implementar nas escolas, nas famílias, nas igrejas, nas comunidades, políticas públicas e principalmente educação. Sem educação não haverá transformação da realidade neste país. Verdade, mulheres não deixem de denunciar. A Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano revogou a licitação e o projeto da obra de duplicação da rodovia L101 Norte de Maceió à Barra de Santo Antônio. A pasta tomou a decisão após a Controladoria Geral da União constatar irregularidades no contrato que somariam mais de 4 milhões de reais em prejuízos. De acordo com a CGU, há irregularidades como custos indevidos na compra de tubulações e planilha orçamentária com quantitativos e custo unitário inconsistentes. A CETRANDA ainda deve se posicionar sobre o resultado da fiscalização e as providências para que a obra seja retomada. Motoristas estão revoltados com radares fotográficos localizados no Tabuleiro do Martins e no Farol. O problema é que eles vivem fotografando a maioria dos veículos, com ou sem excesso de velocidade. As imagens mostram que o radar dispara por diversas vezes o flash. A velocidade permitida aqui é de até 60 km por hora. No vídeo, dos 22 veículos que foram filmados, pelo menos 11 parecem ser fotografados. Os motoristas que passam pelo local ficam intrigados e querem saber se esses flashes significam multas. Antes de passar por aqui, eu recebi a mensagem no meu aplicativo, no meu celular, informando que esse radar estava multando. Mesmo o pessoal que passava na velocidade limite, ele estava multando. Eu cheguei agora no posto para abastecer, o rapaz com o celular chegou uma mensagem que ele passou aqui a 30 km, eu em seguida passei com ele e ele foi multado, que ele tem um aplicativo. Este outro radar, na Avenida Rotary, também dispara flashes a toda hora, mesmo que os motoristas passem pela via dentro da velocidade permitida. A SMTT garante que os equipamentos funcionam normalmente. Pode sossegar, ficar tranquilo, é um funcionamento normal do equipamento. A SMTT está sempre acompanhando tudo isso e os equipamentos eles estão sendo anualmente são aferidos pelo Inmetro, porque é obrigado, através da resolução 396, a aferição do Inmetro anualmente. Momentos de expectativa. As provas do Enem começam neste domingo para desespero de milhares de estudantes. Os professores alertam que a hora agora é de repassar o que já aprendeu ao longo do ano e buscar equilíbrio e tranquilidade para o dia do exame. Sala lotada e todos atentos à aula de redação. Uma das etapas do Enem considerada difícil por muitos alunos. Arthur já adotou alguns métodos que pretende usar na prova do próximo domingo. Primeiro tem que manter a calma, como sempre. Ler o título, ler o tema da redação, para depois pensar direitinho no que fazer. Não veio a ideia na hora, vai ler as outras provas e aí a ideia vai vir naturalmente. O professor orienta a turma a ficar atenta aos assuntos polêmicos discutidos atualmente no Brasil. Ele descarta apenas questões políticas que nunca foram usadas como tema, como, por exemplo, a Operação Lava Jato. O restante está valendo. A gente sempre aposta em temas que envolvam a ineficiência do Estado em razão de suas mazelas, saúde, segurança, educação, né? No caso do tocante à segurança, é bom lembrar que a gente começa o ano com graves problemas relacionados às prisões, né, com motins, com situações as mais diversas, devido à ineficácia do encarceramento penal e principalmente, talvez seja o fato social, a ideia da sociedade de que não se proporciona na pena o processo de ressocialização. Matemática é outro pesadelo dos alunos e a disciplina tem um peso importante no resultado.
Mas não esquenta a cabeça não, que este professor tem dicas para você. A prova do Enem é uma prova composta por 45 questões de matemática, certo? Temos questões fáceis, intermediárias e difíceis. O que é que eu falo para o meu aluno? Primeiro, dá uma lida geral na prova. Aquela leitura dinâmica, dá uma vista geral para ver se a prova o que é fácil, o que é difícil, começando pelas questões que ele tem mais facilidade, e aí depois vai lendo as médias. Quando pegar uma questão que tiver dificuldade, circula e passa para a próxima, para depois no final sobrar algum tempinho fazer. Ter muito cuidado com o TRI, não se prender só nas questões difíceis, que aí o TRI dá uma dificultada para o aluno. Eu acho que essa é a principal dica para o aluno. Silvio pretende cursar medicina, vem se dedicando ao máximo para obter uma ótima nota. A ansiedade a gente tenta controlar para manter um emocional bom para a prova, obviamente, né? Porque não adianta se preparar o ano todo e chegar na prova e você simplesmente ter um trave, né? Travar na hora e não lembrar de nada. Então é muito importante continuar calmo para fazer as questões e ter segurança de tudo que você fez durante o ano. Os candidatos devem ficar atentos também aos horários das provas. Aqui em Alagoas, os portões abrem no domingo às 11 e fecham às 12 horas, no horário local. É obrigatório levar documentos de identificação original com foto e caneta com tinta preta fabricada em material transparente. Como está em cima da prova, a dica agora é relaxar. O aluno tem que descansar, tem que fazer algo que relaxe, algo que torne ele mais tranquilo, uma alimentação leve, fazer um futebol, uma natação, um esporte que ele mais gosta, uma caminhada na praia, sair com os amigos, para que no domingo ele esteja tranquilo para fazer uma boa prova, chegar no local de prova cedo, olhar com antecedência esse local de prova é fundamental, ou seja, um dia antes, ou na sexta, ou no sábado, ter olhado o local de prova para não chegar naquela pressa, naquela correria. Boa sorte a todos. A seguir, movimento na Praia do Francês cai depois da demolição das barracas. E as nossas dicas da virada cultural. É já já.